Fala galera, tudo certo? Ciência do movimento em sua série Educação Física na Escola. E no vídeo de hoje nós iremos discutir acerca do contexto histórico do atletismo. Pois bem, conforme a gente comentou no nosso último vídeo, a origem do atletismo vai estar aí lado a lado com a história do homem no mundo, onde o atletismo ele vai acompanhar o homem desde os nossos ancestrais, onde, por exemplo, os homens das cavernas eram necessário que eles pudessem e tivessem habilidade de realizar os movimentos naturais do homem em sua utilização no dia a dia. Por exemplo, nas atividades de caça e na busca de alimentos, e também ajudou muito o homem na luta e na fuga pelos nossos predadores. Então, desta maneira, nós podemos entender que o atletismo ele vai estar estritamente lado a lado com a história do homem no mundo, onde, através, entre aspas, da prática do atletismo, através da utilização dos movimentos naturais, o homem conseguiu a sua sobrevivência ao longo dos anos. Então, nós devemos e podemos atrelar a história do atletismo lado a lado com a história do homem no mundo. Conforme o homem foi evoluindo e a sua sobrevivência não passou a ser o foco principal na Terra, ele foi então cada vez mais aperfeiçoando os seus movimentos naturais, até que chegou a um certo ponto que esses movimentos naturais foram utilizados sob forma de competição. E é isso que nós iremos ver posteriormente ainda nesse vídeo de hoje. Então, basicamente, nós podemos aí atrelar a história do atletismo com a história do homem no mundo, onde o homem ele se utilizou-se, entre aspas, do atletismo, se utilizou-se dos movimentos naturais para a sua sobrevivência, isso durante vários anos. Então, a história do atletismo está lado a lado com a história do homem no mundo. Bom, galera, e o atletismo, sobre a forma que a gente conhece hoje, sobre a forma de competição, ele vai ter a sua origem na Grécia Antiga, onde a palavra atletismo vai ser derivada da palavra at, que significa competições, e tem também outras literaturas que dizem que a palavra atletismo ela surgiu do prefixo atos, que significa combate. E conforme eu já comentei com vocês, o atletismo, sobre a forma como a gente conhece hoje, sobre a forma organizada e competitiva de atletismo, ele teve origem na Grécia Antiga, mais especificamente no ano de 776 a.C., onde foi uma data muito importante, pois marcou a realização da primeira Olimpíada no mundo. E em 776 a.C., na primeira Olimpíada da era Antiga, nós tivemos aí a primeira prova de atletismo sendo disputada. Foi mais ou menos aí uma corrida de 200 metros que os gregos denominavam da corrida de estádio. Então essa foi o primeiro registro que se tem do atletismo, dos moldes como a gente conhece hoje, da forma competitiva de atletismo, da forma do esporte organizado. Correios foi então o primeiro vencedor da prova de estádio e é considerado o primeiro campeão olímpico. Naquela época, as Olimpíadas elas tinham um poder de até cessar as guerras. Então, as guerras que estavam acontecendo na Grécia no período olímpico, elas eram interrompidas para que os atletas pudessem representar as suas cidades-estados. No caso de Correios, ele representava a cidade de Elis e ele é considerado o primeiro campeão olímpico. Bom, em 146 a.C., os romanos conquistaram a Grécia. E no período compreendido entre 146 a.C. até 394 d.C., as Olimpíadas e automaticamente o atletismo ele continuou sendo realizado na Grécia. Porém, em 394 d.C., o então imperador de Roma, Teodósio,
ele proibiu as Olimpíadas. Ele proibiu as Olimpíadas, pois naquela época as Olimpíadas elas tinham o intuito de adoração, de homenagem aos deuses gregos. Quando nós formos estudar a origem das Olimpíadas, nós vamos entender que a Olimpíada ela foi um festival criado para homenagear os deuses gregos. E como Teodósio era um cristão ortodoxo, e naquela época era estritamente proibido o culto pagão aos deuses, ele aboliu as Olimpíadas. E juntamente com as Olimpíadas, obviamente, o atletismo também foi abolido. Então, as Olimpíadas e o atletismo ficaram enterrados por um longo período, onde somente no século XIX que o atletismo ele começou a ser resgatado novamente e ter as suas primeiras competições depois desse longo período de inatividade. E também, junto com o atletismo, as Olimpíadas, onde nós tivemos aí a primeira Olimpíada da Era Moderna sendo realizada em 1896, na Grécia. As Olimpíadas foi resgatado aí por um entusiasta francês chamado Barão Pierre de Coubertin. Foi ele então que teve a ideia de resgatar as Olimpíadas das antiguidades para a nossa era atual. Então, o atletismo ele começou a ser restaurado aí em meados do século XIX na Inglaterra, onde nós tivemos aí as realizações das primeiras provas atléticas depois desse longo período de inatividade do atletismo. Em pouco tempo, o atletismo ele se tornou o esporte favorito dos ingleses. Bom, as primeiras competições e reuniões atléticas que se têm registradas foram as reuniões universitárias entre as universidades de Oxford e Cambridge em 1869. Então, de 394 depois de Cristo, somente em 1864, somente em meados do século XIX, que o atletismo ele retornou da forma competitiva. E como eu já discuti com vocês, em 1896 iniciaram-se em Atenas, na Grécia, os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Esses Jogos Olímpicos ele foi uma ideia do entusiasta francês chamado Barão Pierre de Coubertin, que teve a ideia de reestruturar os Jogos Olímpicos, de revivar os Jogos Olímpicos na nossa era moderna. E o atletismo, como um esporte base, esteve presente aí em todas as Olimpíadas da era moderna. O atletismo é considerado aí o principal esporte das Olimpíadas. Bom, agora se falando da história do atletismo no Brasil, o atletismo competitivo, o atletismo ele foi trazido pelos imigrantes alemães e ingleses, também no final aí do século XIX. Os alemães e os ingleses foram então os pioneiros do esporte organizado, promovendo torneios informais com caráter de apenas diversão. Isso é cabível aqui de ser destacado. Então, quando os ingleses e os alemães trouxeram então o atletismo para o Brasil, ele tinha apenas um caráter por diversão. Só que já na Europa, naquela época, no final do século XIX, as provas de atletismo na Europa eles já eram disputadas em caráter competitivo. Porém, com o tempo, o atletismo ele começou aí também no Brasil sendo disputado em caráter competitivo. A primeira competição que foi realizada no Brasil, que se tem registro para isso, aconteceu no ano de 1914, no Clube Espéria, da cidade de São Paulo, em 1914. Então, desta maneira, nós temos então a história do atletismo no Brasil tendo início no final do século XIX, trazidos pelos alemães e ingleses. No início, o atletismo ele era praticado apenas por diversão, porém, no início do século XX, ele já começou a ser praticado como um esporte. Começou a ser praticado com o intuito competitivo. E o primeiro torneio foi realizado em 1914 na cidade de São Paulo.
Bom, galera, essa foi a discussão de hoje. Eu acho que já ficou bastante estendido já, o vídeo ficou bastante longo. E no nosso próximo vídeo eu irei também discutir um pouquinho acerca aí do finalzinho dos aspectos históricos do atletismo, onde nós iremos analisar o atletismo de 1896, a primeira Olimpíada, até o atletismo atual, onde nós iremos também discutir acerca dos feitos dos atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos. Espero que vocês tenham gostado e vou esperar vocês para o nosso próximo encontro. Forte abraço e até lá!